Quantos abençoados eu tenho aqui nessa noite? Seja você uma bênção em nome de Jesus. Seja bem-vindo à casa de Deus. Que a graça, a paz, o amor, a bondade, que a abundância do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem crê nisso, diga amém. Se assente no seu lugar, seja muito bem-vindo. A palavra de Deus diz que esse é o dia que o Senhor fez para nós. Vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Esse é um tempo da alegria, é o tempo da festa, é o tempo de estar na presença de Deus. É o momento de buscarmos essa unção, essa graça, para que essa semana ela seja uma semana abençoada na sua vida, para que as coisas funcionem bem, assim como uma engrenagem bem ungida, sabe? Bem... Sumiu a palavra. Lubrificada, aí, uma engrenagem bem lubrificada, as coisas aconteçam de maneira perfeita na sua vida, e mesmo quando os problemas vierem, que você possa entender e compreender que o Senhor é contigo, Ele vai te abençoar no decorrer desses dias, que a graça de Deus, a glória de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Quero dizer para vocês que o nosso encontro está se aproximando, tá? Domingo que vem já é o primeiro domingo de maio, dia do trabalho, e assim, no terceiro domingo, nós vamos estar, no terceiro fim de semana, nós vamos estar, na verdade, no segundo fim de semana, né? Porque o domingo já é o primeiro dia da semana. Então, assim, no terceiro domingo e no segundo fim de semana de maio, nós vamos estar em Embaú para a realização do nosso segundo encontro com Deus do ano, e assim a expectativa de que esse seja mais tremendo ainda do que foi o anterior. E o que nós esperamos? Nós contamos com a sua participação, que você entregue a sua vida no sentido de levar alguém, conduzir alguém ao encontro, um parente, um amigo, alguém que você já esteja orando por essa pessoa. Nesses dias nós vamos estar intensificando os eventos ponte, para poder haver o preenchimento das fichas, e que a gente venha ter assim um grande encontro para a honra e para a glória do Senhor. Quem está comigo diz amém? Tem umas coisas novas que vão acontecer. Por exemplo, o pagamento ele precisa ser fechado, as inscrições do encontro elas precisam ser fechadas até no máximo quarta-feira que antecede ao encontro. Esse último deu muita dificuldade, deu muito problema, gente entrando no ônibus que a gente nem sabia que estava escrita no encontro, e assim, dessa vez o rigor, né, a vigilância, ela vai ser maior. Então é importante demais, entenda isso, que fique tudo acertado até a quarta-feira antes do encontro. E se não conseguir acertar, irmão, vai ter outro encontro em julho, fica para o próximo, ok? Então a gente precisa ter ordem, organização, para que a gente possa ter um crescimento saudável, sadio e abençoado. Quem está comigo diz amém? Glória a Deus. Eu conto com a sua cooperação, com o seu encargo, você que é pastor de rede, você que é líder de célula, você que é discipulador, é necessário estar com os olhos abertos e atentos para que tudo concorra da melhor maneira possível. Surpresa a gente sabe que sempre tem, mas se a gente puder diminuir as surpresas, sobretudo aquelas difíceis de resolver, isso vai ser muito bom, ok? Muito bom. Glória a Deus. Eu não vou dar testemunho das surpresas negativas não, mas elas acontecem. Olha, acredita em mim. E nesse último encontro aconteceram assim em muitos casos, e é preciso que isso seja resolvido em nome do Senhor Jesus. Repete comigo assim: um novo modo de vida. Olha que coisa feia, diga de novo: um novo modo de vida. Isso, um novo modo de vida, é disso que eu estou falando. Porque a vida cristã não é uma vida baseada no comportamento humano, no comportamento cristão, de como você se comporta diante das situações. Porque quem vive atrelado ao comportamento, está sempre sujeito a ter dificuldade, a ter problema, a ter circunstâncias, e essas circunstâncias levam muitas das vezes a gente a ter uma dificuldade no comportamento. Mas a vida cristã, para ser crente, não é você entrar para a igreja e se você era de um jeito, agora você é de outro. Você mudar o comportamento, é uma nova vida. Eu estou falando de uma nova vida. Porque se você não tem
esse conceito, não tem essa ideia, não tem essa crença, não tem essa fé na nova vida, é como se você estivesse vivendo ainda no Antigo Testamento ou debaixo de muitas religiões mundiais, que são aquelas que se você faz bem, você é abençoado, mas se você faz mal, você é punido. Se você se comporta bem, você recebe a bênção. Se você não se comporta bem, logo você perde a bênção, é amaldiçoado, enfim. Uns dizem que se o indivíduo não se comporta bem durante a vida, ele vai ficar reencarnando muitas vezes até que se comporte bem. Outros dizem que se o indivíduo não se comportou bem durante a vida, ele vai ter um espaço reservado para ele poder purgar os seus pecados e aí sim adentrar o céu, purificado pelo seu bom comportamento. Irmão, a Bíblia não fala de nada disso. Nós somos crentes, nós somos cristãos. O que o cristão diz é que a sua velha natureza, o seu velho homem morreu e você nasceu de novo. Diga: eu nasci de novo. E é muito importante que a gente tenha essa ideia, e não seja apenas uma ideia, seja uma crença realizada, assim, edificada, enraizada na nossa vida. Nós morremos com Cristo e com Ele nós ressuscitamos. Isso é cristianismo. As coisas velhas, eis que tudo. Então não é uma mudança de comportamento, é uma nova vida. Você recebeu da parte de Deus uma nova vida. Embora o seu corpo seja o mesmo, a sua aparência seja a mesma, a sua mente ainda seja a mesma, a promessa de Deus se cumpriu, como por exemplo aconteceu no livro do profeta Ezequiel, quando ele diz que eu tirarei de dentro de você um coração de pedra e colocarei dentro de você um coração de carne, um coração propício, um coração amável, um coração que vai receber Deus. Sabe, o seu coração, o seu espírito é a habitação do Espírito Santo de Deus. A sua vida é a habitação de Deus, é a habitação do Espírito de Cristo, e a gente precisa estar de fato convencido disso. Seja o dia bom, seja o dia mau, seja o dia alegre, seja o dia triste, Ele está contigo. E mesmo que o seu comportamento não seja 100% excelente, e nós sabemos que em alguns momentos sempre há algum tipo de dificuldade, de vacilo, ainda assim Ele permanece contigo. Nada, diga nada. Isso, Paulo diz em Romanos 8 que nada vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por isso nós precisamos derrubar definitivamente a religião legalista da nossa vida. Nós não somos baseados no cumprimento de regras, deveres e obrigações. Nossa religião, porque até mesmo não é uma vida nova, não é baseada no comportamento, mas é baseada no fato de que nós temos uma nova vida com Cristo. Então a gente não prega mudança, a gente prega vida nova. Diga: vida nova. Essa é a ideia do cristianismo. Por isso tem igreja aqui, tem igreja que é igreja de nova vida, porque nova vida. As coisas velhas, vou repetir, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E qual é essa novidade? Antigamente existia, aliás hoje ainda existe, e muitos vivem debaixo dessa mesmo estigma, uma série de mandamentos que se chama lei, os 10 mandamentos. E ali estão os preceitos para agradar a Deus. E quem vivia no Antigo Testamento, entre Moisés até o nascimento, a morte, a ressurreição de Jesus, viveram debaixo desse jugo chamado lei. E em todo o tempo em que a lei predominou, junto aos irmãos, junto ao povo de Israel, nunca ninguém conseguiu ser justificado pela lei. Porque a lei ela é boa, ela não é ruim em si, mas ela é incapaz de justificar quem quer que seja. A lei ela serve para quê? Para apontar o seu erro, para mostrar que você não é bom o suficiente, para mostrar que por mais que você se esforce, sozinho você não vai conseguir. Por isso o Senhor, Deus, quando percebeu que não haveria como o homem ter a possibilidade de cumprir os seus altos padrões de justiça, enviou Jesus, para que através dele, cada um de nós pudesse ser salvo. Então repete comigo: Jesus é o meu Salvador. A lei mata. Mata por quê? Porque ela é ruim? Não, porque ela revela o pior do homem. A lei mata, porque cada vez que você se esforça para cumpri-la, mais você se afasta de Deus. E eu queria mostrar para você um texto, eu não sei se o Tiago consegue botar rápido para mim aqui,
Eu li de manhã ele, o livro de Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 18. Se você tiver, eu vou ler aqui na nova versão transformada, ou transformadora, sei lá o nome dela. Vamos conferir? Transformadora, muito bem. Então, Êxodo 20, olha só que coisa interessante quando fala a respeito da lei. Quando o povo ouviu os trovões e o som da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, morrendo de medo, tremendo de medo. Sabe, o crente que tenta viver debaixo do seu comportamento, quando ele vê o poder de Deus, quando ele vê Deus agindo, muitas das vezes ele se afasta. Já teve? Quem já foi aqui no batismo do Espírito Santo? Alguém já foi lá no encontro? Quem foi? Levanta a mão, deixa eu ver. Foi. Quem não foi precisa ir. Mas é muito interessante. Tem aqueles que vão para o meio do fogo. Uau! E tem aqueles que ficam assim. Eu sei porque eu fico observando. Tem uns que saem de mansinho e vão lá para o banheiro. Porque quando começa a ver o mover de Deus, o fogo, o som, o barulho, trombeta e anjo, e o mover acontecendo, fica tremendo de medo. Por que alguém tem medo de Deus? Vou dizer para você. As pessoas têm medo de Deus porque elas olham para o seu comportamento e acham que Deus vai puni-las. Aí tem medo de se aproximar, tem medo de chegar perto. Mas sabe quem faz isso acontecer? A lei. Porque a lei revela quem você é. Vou continuar. Não Mas disse isso. A lei ela serve justamente para isso, mostrar para você quem você é. Número 2, a lei serve para mostrar para você que sozinho você não vai conseguir. Número 3, a lei serve para que você, entendendo o 1 e o 2, busque um Salvador. Por isso Jesus veio, para salvar você daquilo que você não conseguiria fazer sozinho. Não consegue, ninguém cumpre a lei, ninguém. Eu não queria falar da lei aqui, não vou falar, mas eu quero mostrar o exemplo. 19 diz assim: disseram a Moisés, quando o negócio começou a ferver, o monte começou a fumegar, disseram para Moisés: fale você conosco, e nós ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Vai lá Moisés, resolve lá com Deus. Fogo, raio, trovão. Quem é que quer entrar? Quem quer entrar na presença de Deus? A pessoa tem medo porque se acha pecador. E eles lá estavam debaixo de fato de um tempo de condenação da lei. O versículo 20 diz assim: Moisés respondeu: não tenha medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor dele os impeça de pecar. Essa era a ideia da lei. Mas o medo nunca fez ninguém deixar de pecar. Uma das formas que os médicos abordam um paciente é dizendo assim: se você continuar fazendo isso, comendo demais, não fazendo exercício, comendo muito doce, não descansando o suficiente, sei lá, depende do problema de cada um, mas o final, a história é essa: você vai morrer. Se for jovem, ele diz assim: você quer casar? Então para com isso, para de tomar Coca-Cola. Se você é mais velho, você já tem neto, se você quer ver seus netos, muda o seu jeito de viver, porque eles ficam implementando a lei do terror. Já viu algum jovem parar de tomar Coca-Cola? Já viu algum ser humano, homem mais, né? 30, 40, 50, não gostar de um churrasco? E de preferência picanha, com gordura. Sal, gordura e açúcar. Quem não gosta? O medo faz alguém deixar de experimentar isso? Hein? Nem com dor de barriga a semana inteira. Tem churrasco, toma remédio, vou para o churrasco. A lei não tem poder de impedir ninguém de pecar. Ela te incita, te instiga, te provoca.
E quando o povo continuava à distância, porque tinha medo de morrer, Moisés se aproximou da nuvem escura aonde Deus estava. Essa é uma decisão que você precisa tomar. Ou você pode continuar tentando viver pelo seu comportamento, ou em algum momento da sua vida você vai precisar se aproximar da nuvem aonde Deus está. Se entregar, se colocar nas mãos dele, confiar nele, fazer aquilo que o salmista disse, e a gente repete esse texto, sabe, tem ele de cor: entrega o teu caminho ao Senhor. 3 ou 4 pessoas, sabe, eu quero que a primeira fileira aqui não diga nada: entrega o teu caminho ao Senhor. Todo mundo sabe disso, todo crente sabe disso, mas faz? Porque quando a gente encara uma palavra da Bíblia como sendo uma lei, uma ordenança, um mandamento, ela não nos inspira por alguma razão espiritual. Ao invés dela nos inspirar a crescer, o que ela faz é o contrário, nos incita a não fazer. Então tem que descansar, tem que depender de Deus. Se o trovão, se o fogo está lá, se o fogo do Espírito está aqui, vem para cá, vem para a roda, vem para o meio. Ah, mas e se eu cair? Ele caiu, levanta, o Espírito Santo vai falar com você. E se eu perder a consciência? Não vai, porque o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. E se eu começar a dançar no chão e rolar, amém, você é alvo do Espírito, não tenha medo de Deus, porque a distância daquele povo levou ao pecado. Se você ler o capítulo 20, o começo, vai estar lá, os 10 mandamentos. E quando os 10 mandamentos foram dados, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Quando eles foram dados, houve trovão, houve fogo e houve relâmpago. Vamos lá para Atos 2:1, Tiago. Interessante que 1500 anos depois Jesus veio. O período da lei foram 1500 anos. 1500 anos depois, Jesus veio, cumpriu o seu ministério de 33 anos e meio, e quando ele tinha 33 anos e meio, mais ou menos, ele foi crucificado. E quando ele foi crucificado, ele inaugurou o tempo da graça, do favor de Deus, porque ele pagou o pecado de todos nós. 50 dias após a sua crucificação, aconteceu a festa de Pentecostes. 40 dias depois da ressurreição, Jesus foi para o céu. 10 dias depois da ascensão, Pentecostes. Olha o que aconteceu em Pentecostes. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, como nós aqui. Eu não sei quanto nós somos, mas o número deles lá eram mais ou menos 120, talvez um grupo como esse. Versículo 2. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas, línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Então imagina que aquilo que o povo, quando recebeu os 10 mandamentos, eles viam no monte, agora aquilo estava acontecendo dentro de um cenáculo, dentro de uma casa, um pouco menor do que essa aqui. Nós já estivemos lá em Israel, e um dia desse você vai lá comigo de novo. É um lugar menor do que esse, e eles estavam ali dentro. Não era o povo olhando o monte, fumegando de longe, assim: eu não quero ir não. É você estar aqui dentro e começar fogo. Vou dizer uma coisa para você. Quando eu estava pregando essa palavra de manhã, depois um irmão teve visão aberta, uma pessoa teve visão aberta e me disse assim: tinha muito anjo aqui e tinha fogo. Sabe o que acontece? Deus não mostra para você a quantidade de fogo, de anjo, de poder, de unção que tem aqui, é porque senão você vai ficar com medo e vai sair correndo por ali. Porque você continua vivendo aonde? Baseado no seu comportamento ruim. Diz aí, misericórdia. Bota o próximo. E todos ficaram cheios do... E o que aconteceu com eles? Começaram a falar em novas línguas, em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Qual a diferença? A diferença é viver debaixo do tempo da graça de Deus, em vez de ter medo do Senhor, de ter medo do sobrenatural, de ter medo daquilo que nos impulsiona. Nós mergulharmos na promessa, na bênção, na graça e no favor de Deus para cada um de nós. Então eu queria dar sequência. Olha o que diz, por exemplo, Romanos capítulo 7, versículo 6.
Romanos 7,6 diz assim: agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela. O que significa isso? Você está morto para a lei. Se você for ler Romanos, e quando a gente vai em Romanos 7, fala exatamente sobre isso, mortos para a lei. Se você for ler Romanos 6, você vai ler lá, mortos para o pecado. Se você for ler Romanos 5, por exemplo, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. E se você for Romanos 8, eu vou ler daqui a pouco, nenhuma condenação há. E é importante a gente entender isso, porque agora nós estamos libertos do jugo da lei. Significa dizer que a lei é ruim? Não. Mas significa dizer que ela é incapaz de salvar você. Mas o que veio para o lugar da lei? A santa troca de Deus, é o que eu quero mostrar para você hoje. Tem uma nova vida. Então, para que ele pois morremos para ela, e já que não estamos presos ao seu poder, poder de quem? Da lei, podemos pecar. É isso que está escrito ali? Já que eu morri para a lei e eu não estou preso no poder dela, então eu posso pecar, eu posso mentir, eu posso adulterar, eu posso não perdoar. Não, o que está escrito ali? Eu posso o quê? Podemos servir a Deus, não da maneira antiga, vigiando o comportamento e obedecendo uma letra que você não consegue, mas da maneira, como é a maneira nova? Fica de pé, dá um aplauso a Jesus. Se não tivesse gravando, eu ia dançar aqui, mas está gravando, esse negócio viraliza para o lado ruim, aí não dá, né? Diz um glória a Deus! Você não está vivendo debaixo do jugo da lei, agora você vive debaixo do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Se senta de novo. Toda religião, já falei, tem esse princípio, mas eu estou falando agora de nova vida para você. Vire para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: bem-vindo à sua nova vida. Diga isso a 3 pessoas. Agora, apesar de essa ser a sua nova vida, tem muita gente que não desfruta dela. Por quê? Porque insiste em continuar vivendo na vida velha. Não conseguiu entender ainda que as coisas velhas, e agora você desfruta de uma nova vida. Quem está me entendendo diz amém. Vamos a Romanos 8 então. A hora passa depressa. Romanos 8, de 1 a 4, diz assim: agora, portanto, já não há... Toda semana eu tropeço com esse negócio, qualquer hora dessa, não vou cair aqui. Agora, portanto, já não há nenhuma, diga nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, porque já venceu a lei, Cristo já venceu a morte, já venceu o pecado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lembra da mulher adúltera lá de João capítulo 8? Ninguém te condenou, mulher, todo mundo queria tacar pedra. Ora, ela foi pega em adultério, e a lei dizia, não adulterarás. Quem adultera é digno de morte. E Jesus disse: onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Não. Por que não condenaram? Porque eles eram tão errados como ela. E todos sabiam, e às vezes a gente se engana. Olha para mim que coisa interessante. Na nossa lei brasileira, se você descumpre uma lei, você é culpado daquela lei que você descumpriu, ok? Mas na lei de Deus, se você descumpre uma, você é culpado de todas. Essa é a justiça de Deus. Não é a justiça do Superior Tribunal, não é a justiça do Tribunal de Justiça, não é a justiça dos desembargadores, nem do nosso Congresso. A justiça de Deus é: errou uma, errou em todas. E aquele pessoal que estava com pedra na mão, aliás, crente gosta de ter pedra na mão, né? Hoje não se taca pedra de verdade, né? Hoje se taca mensagem criticando no Instagram, no status dos WhatsApp, e criticando aqui, tacando pedra ali. E agora eu estava vindo para cá e descobri que teve um grupo aqui de jovens, Betel, que estavam no baile da Trindade, não sei aonde, evangelizando. Por que eu sei disso?
Eu fui lá? Não. Eu sei disso porque alguém postou. Postou em que sentido? De tacar pedra. Estava tacando pedra. Está certo estar no baile? Não, não é lugar para crente. Está certo aquela mulher adulterar? Não. Está certo tacar pedra nela? A lei diz que sim, mas Jesus confrontou eles com a própria lei. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então o que está no baile, não estou justificando, não deve ir lá. E hoje você vai entender por quê. Não sei se você estava lá. Nem quero saber. Não estou lhe dando direito. Mas aquele que estava está errado. E aquele que fica dando testemunho, que fica acusando, que fica condenando, também está. É disso que Jesus está falando. Você não está mais debaixo da lei. Não há mais condenação da lei. Por quê? Porque você está em Cristo Jesus. Volto a reenfatizar. Isso não é liberdade para pecar. A graça é o poder de Deus. Repete comigo: o poder de Deus para não pecar mais. É por isso que Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Para você pecar. Vai lá desfilar na escola, naquela que fica adorando orixá e outras coisas mais. Não. A graça, ela abunda como o poder de Deus para perdoar o seu erro e para te impulsionar uma nova vida. Você não está mais debaixo da lei. Olha o que o versículo 2 diz: pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito, o que diz ali? A lei do Espírito, que, esse dá aí é um verbo, né? A lei do Espírito que dá a vida. A lei do Espírito faz o quê? É uma vida nova. A lei do Espírito faz o quê? Dá vida nova. Mas olha o que a Bíblia diz, continua lendo. A lei do vida libertou você da lei do pecado, que leva à morte. Por que o indivíduo taca pedra no outro? Porque ele está vivendo baseado no comportamento dele e do outro. Por que o indivíduo ainda insiste, persiste, não consegue se livrar da vontade de estar no bailão, no pistão de Vegas, no castelo da pedra, seja lá no raio que for? Porque ele não conseguiu ainda descobrir que ele é uma nova criatura. Eu estou falando de baile, mas tem confusão dentro de casa. De manhã eu estava orando, que o Espírito Santo me disse que teve briga num monte de casal e de família, e eu ministrei isso para eles lá antes de sair de casa para o culto. E sabe o que acontece para deixar o pessoal do baile funk em paz? O diabo, ele é capaz de levar o cara para o baile funk, a moça para o baile funk, e é capaz de criar confusão dentro da sua casa. Porque um demorou para se arrumar, porque o outro acordou muito tarde, porque o almoço não foi feito, porque, motivo é o que não falta. O que acontece é que a confusão continua. Por quê? Porque fica um acusando o outro. E a vida está sempre baseada no comportamento, e ninguém vive no Espírito. Mas a lei do Espírito que dá vida nova, tirou você, resgatou você, libertou você da lei do pecado, que leva à morte. Morte é separação. Quando a gente fala de família, vamos deixar o baile de lado, quando a gente fala de família, a lei da acusação e da condenação leva à morte. Que morte é essa? Separação. Famílias separadas, lares destruídos, falta de entendimento entre pais e filhos e coisas desse nível. Versículo 3, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Por quê? Porque Ele te livrou do estigma da lei. Porque a lei é fraca, porque nós temos uma natureza humana, nós temos a natureza humana, nós vamos a tendência a errar, em algum momento vai errar, em algum momento vai perder a hora, em algum momento vai perder a calma, em algum momento vai ter vontade de mandar alguém para aquele lugar.
para o céu. Em algum momento vai ter vontade. Entenda. Mas isso em momento, em situação nenhuma te afasta de Deus, o amor de Deus. Como aqui em próprio Romanos 8, lá no final diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O bailão? A briga do casal? A revolta do filho com o pai? A falta de dinheiro? O problema financeiro, já falei? O problema de saúde? E no final ele diz assim: nada. Ele disse: nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dá um aplauso a Jesus por isso. De modo que nós, versículo 4, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Sabe o que aconteceu no Pentecostes? Quando Deus deu a lei, está lá no livro de Êxodo capítulo 32, que Moisés desceu do monte. Lembra que em 20 Moisés subiu o monte, o povo disse: vai, você fala conosco. Quando Moisés volta, é 32, 40 dias depois. O povo tinha pecado e feito um bezerro de ouro. Já tinha quebrado o primeiro mandamento. Quebrou um, quebrou todos. Resultado: 3.000 pessoas morreram. Quantos morreram? 1.500 anos depois, quando o Espírito veio, o Espírito da graça veio, e aconteceu aquele mover de fogo, de vento, de nuvem, de anjo dentro do cenáculo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e cada um falava em novas línguas. E assim as pessoas começaram a olhar e dizer: será que eles estão bêbados? E Pedro, deixando o lugar onde eles estavam, era 9 horas da manhã, hora do sacrifício das 9, do holocausto das 9, juntou uma multidão para ver o que estava acontecendo. Irmão, quando uma igreja é cheia do Espírito Santo, junta uma multidão. Se esse culto, se esses irmãos que estão aqui forem cheios do Espírito Santo, essa casa vai estar cheia. E alguém diz assim: eu prefiro o segundo culto, eu prefiro o primeiro, eu prefiro de manhã. O problema não é de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. O problema é ser cheio do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito Santo, a gente prega a mesma palavra 3 vezes e tem unção. Canta a mesma música 3 vezes e tem unção. Faz oferta 3 vezes e tem unção. Você ouve a ministração 3 vezes e recebe palavras diferentes em cada uma delas. É unção. E ali 3.000 pessoas foram salvas pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos aqui, não é debaixo da lei. Deus tirou a letra da lei e colocou no lugar dela o Espírito de vida, que dá vida, que livra você do poder da lei, da morte e da destruição. Diz amém. Dá um glória a Deus aí, um aplauso a Jesus. Uau! Repete comigo: é o novo no lugar do velho. Eu não estou dizendo aqui que eu vou me aposentar e vou colocar um jovem no meu lugar, mas a sua vida velha tem que sair para que possa entrar a sua vida nova, mudar a mentalidade, porque quando a mentalidade é mudada pelo Espírito, o seu comportamento vai mudar. Mas quando você tenta mudar a realidade a partir da mudança do comportamento, você fracassa. Diz misericórdia. Hebreus capítulo 8, versículos 10 e 11, tem aí os termos de uma nova aliança e da nova vida, e diz assim: essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente, e as escreverei em seu, serei o seu, e eles serão o meu. Olha só o que diz o versículo 11, para a gente adiantar: e não será necessário ensinarem seus vizinhos e seus parentes, dizendo: vocês precisam conhecer o Senhor, pois todos, eu disse, me conhecerão, desde o menor até o maior, desde o mais humilde até o mais importante. Aqui na igreja eu tenho certeza que ninguém ensinou você os 10 mandamentos. Eu sei alguns deles, eu não sei dizer os 10 em ordem. Mas sei que você não deve matar, não deve roubar, não deve adulterar, não deve cobiçar, precisa honrar seu pai e sua mãe. Eu sei que você não pode ter outros deuses diante do Senhor, não pode fazer para você imagem de esculturas. E os mandamentos, eles se seguem. Mas mandamento não tem unção.
Então, por exemplo, quando a gente vai cantar, segura só um minutinho aí você vai cantar na unção de em espírito e em verdade te adoramos, amém? Pode continuar. É porque se ele toca ali, eu me perco todo. Mas você nunca viu ninguém cantar assim, vamos no rap, e não matarás, não adulterarás, não covetarás, porque essa é a palavra, olha, o papo não tem unção, não tem graça, não tem rima, não tem poder em dizer você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Não tem. Já viu alguém pregar, não matarás? Não prega, porque não tem unção para pregar sobre isso. Mas vinde a mim para que tenham vida e vida em abundância. Essa você já viu alguém pregar. Porque tem favor de Deus e tem graça de Deus. Quem está me entendendo? Essa é a nova aliança. Ele vai tirar esse jugo de comportamento e vai colocar dentro de você o seu Espírito, o Espírito Santo. E aqueles que estão crentes já têm o Espírito de vida dentro do seu coração. Lá como Ezequiel 36, não falha a memória, meu Deus... Eu já disse aqui, tirarei de dentro de vós o coração de pedra e colocarei dentro de vós um coração de carne. O seu coração, o seu espírito é o lugar onde você vai receber o Espírito Santo e você vai conviver